galera chega. Comecei a gravar agora. Então, acho que um primeiro ponto, assim, quando eu trago vários conceitos de esporte, é tentar colocar para vocês de que toda vez que a gente tentar falar que o esporte é uma coisa ou o esporte é outra coisa, vocês devem, assim, dentro dessa conduta científica, meio que rejeitar essas tentativas de botar o esporte dentro de uma caixinha só, né? Porque eu acho que pelo que vocês viram da quantidade de conceitos, né, e abordagens muito amplas que a gente tem do esporte, a gente pode levar em consideração que o esporte não pode ser colocado dentro de uma caixinha apenas, né? O esporte ele é muito amplo, o esporte ele é muito múltiplo, né? É, boa noite, Franciane. E às vezes o esporte ele vai variar um pouco o significado dele dependendo de com quem você fala. Então, se perguntar para mim o que é esporte, eu vou ter um posicionamento. Se perguntar para o Jason, talvez ele tenha um posicionamento diferente. Se perguntar para a Regiane, talvez ela tenha um outro entendimento do que venha a ser esporte. Ao mesmo tempo, né, então, o significado do que é e do que não é esporte depende de quem fala, né? E também depende de onde se fala. Mas esse onde não é uma questão geográfica, não é querer falar daqui, ou da Europa, ou da Ásia somente, né? Mas esse onde é um lugar mais que a gente ocupa na vida mesmo e diante do mundo, né? Então, eu estou num lugar, eu sou professor de um curso de ensino superior, sou professor de educação básica, vocês são alunos do ensino superior, vocês têm uma história com o esporte, ou às vezes tem pouca história com o esporte, dependendo. E cada um desses lugares que vocês ocupam na vida vai permitir a vocês falarem de esporte de uma maneira. Então, se o esporte pode ser tantas coisas diferentes para mim, para o Geis, para a Regiane, para o Gesiel, para o Arthur, para o Danilo, para a Bárbara, então como é que a gente vai conseguir colocar esse esporte numa caixinha só? Então, um pouco do que eu trago nessa disciplina também é um pouco da minha trajetória, né? Eu, quando pegava os textos do Walter Brath, eu achava que os textos do Boa Noite, que os textos do Walter Brath era tudo. Então, olha, o esporte de rendimento determina a prática de lazer, né? É essa que é a verdade, pronto, né? Eu agia como um crente recém-convertido, né? Tem que converter todo mundo a isso agora. E com o tempo, acessando também outros textos e com a cabeça aberta para compreender um pouco do que esses outros textos traziam, fala assim, olha, as pessoas gostam tanto de esporte, elas não são idiotas, alienados, que estão aqui sofrendo influência, né, e aceitando essa influência do alto rendimento. Olha, essa influência existe, né? A gente percebe que os pequenos eventos, às vezes, são muitas vezes miniaturas dos mega eventos esportivos, né? No eventos escolares, você tem as mesmas entradas, por exemplo, que você tem na Olimpíada, né? Então, tem uma série de rituais que são reproduzidos, né? E Olimpíada e Jogos Escolares têm finalidades completamente diferentes. Mas a gente não pode colocar tudo num saco só e dizer que todo mundo é influenciado de maneira igual em todos os contextos sociais e geográficos e culturais, né? Então, esse primeiro ponto eu queria que vocês tivessem de maneira bem demarcada, né? Aquilo, o que é esporte, depende de quem você fala, porque o esporte não possui um só significado, o esporte possui múltiplos, né? Por isso, né, alguns autores vão dizer que o esporte é um fenômeno cultural de caráter polissêmico, né? Então, o caráter poli, né? Lembra quando a gente estudou português lá na escola, polissílaba, né? Quer dizer, muitas sílabas. Então, o polissêmico é que tem muitos significados. Então, rejeitem qualquer tentativa de colocar esporte é isso, esporte é aquilo, esporte é isso outro, como se fosse uma definição única disso. Lembra quando vocês fizeram a disciplina de aprendizagem motora? Aí tinha aquela classificação unidimensional, né, das habilidades motoras. Aí vocês faziam toda aquela porcaria lá para descobrir que depois toda habilidade motora poderia ser classificada de mais uma forma, né? Que seria bidimensional, pelo menos, né? Lá do Galahu e Osmond, 2002. E aí o esporte é mais ou menos de uma maneira parecida, né? O sentido, o significado do que é esporte vai variar de acordo com o sujeito. Mas aí
pensa só, se tudo variasse assim de acordo com o sujeito também, a gente ficaria um pouco sem critério, né? Então, quer dizer que o que é esporte depende se eu estou falando com a Fran, com a Geis, com a Amanda, com o Gisel, com a Jéssica. Varia, mas não quer dizer que varia só por isso, né? Então, nós temos também alguns critérios, né, que são científicos, já estão pré-estabelecidos para compreender o que é esporte, né? Mas esse conceito, ele não pode reduzir o nosso entendimento, ele tem que aumentar o nosso entendimento, né? E aí um conceito, ele não pode ser unidimensional, ele não pode considerar a perspectiva de esporte só da Fran, ele também não pode considerar só a perspectiva de esporte do Jason, né? Então, a ideia da disciplina é ampliar essa referência. Aí, a partir do conceito, então, né, do contato com todos aqueles conceitos, nós podemos identificar que o esporte ele tem diferentes dimensões, né, o que possibilita a ele ter diferentes relações com a sociedade também. Então, o esporte ele tem uma dimensão ética, né, que está muito presente no envolvimento do sujeito com o esporte, né? Essa discussão ela acabou cambiando para uma questão de esporte e valores, por exemplo, naquela perspectiva, né, de que o esporte leva o sujeito a se preocupar em cumprir as regras, tudo mais, e que também está diretamente relacionada à perspectiva, à dimensão de educação do esporte. Mas não significa que o esporte seja educação. Aí é um ponto interessante, né? A partir de agora a gente pode dizer que o esporte ele tem uma dimensão educacional, né? Muita gente fala disso, né? E quando é que o esporte tem essa dimensão educacional? Então, além de ter uma dimensão ética, ele também tem uma dimensão educacional. Ao invés de dizer que o esporte é saúde, a gente vai dizer que o esporte tem uma relação, tem uma dimensão estética, né? E que essa dimensão estética está muito ligada à compreensão de, boa noite, Paloma, de exercício físico e saúde, mas também a ideia de estética corporal, né? A ideia de que é preciso praticar um esporte, né? Para ser um pouco mais saudável, né? Para se cuidar, né? Isso está na cabeça das pessoas, né? E também é preciso considerar que o esporte tem uma dimensão de espetáculo, né? Aqui essa dimensão de espetáculo, ela não determina as outras, né? Essa dimensão espetáculo é uma questão muito restrita do esporte, não quer dizer que todos os outros esportes sejam espetacularizados. Eu estava hoje, né, curiosamente, né, um capítulo da minha dissertação, ele é basicamente um resumo da aula de vocês. Porque eu começo lá com o que é esporte, né? E depois eu vou falando assim de como é que o esporte ele vai se tornando um saber que identifica o professor de educação física, né? Se a gente pegar outras profissões, né? Então, o que caracteriza, por exemplo, o advogado? Quando você vai no advogado, o que você espera que ele saiba, né? Você reconhece o advogado porque ele tem um saber próprio, né? Que é sobre a legislação vigente, às vezes uma legislação específica, seja do trabalho, seja administrativo, seja tributário, enfim, você procura aquele sujeito porque você espera que ele tenha aquele saber, né? Quando você procura um médico, você espera que ele tenha um saber específico, né? E o médico é bem fragmentadinho, né? Quando você também contrata um pedreiro, você espera que aquele pedreiro tenha um saber, né? Que ele domine aquele saber que fez você ir atrás dele. Então, algumas profissões, elas já têm esse saber reconhecido, né? Como é a profissão de professor, né? O que é ser reconhecido? Nós temos uma formação acadêmica, né? Nós estamos na universidade. Para ser pedreiro, né, ver como é que esse conhecimento ainda não é tão reconhecido, né? Ele não tem um status acadêmico, né? Não está na universidade, é um saber ainda num nível um pouco mais vulgar, vulgar não no mau sentido, tá, pessoal? Menos elaborado, menos reconhecido do que o saber docente. E aí lá na dissertação eu vou discutir como é que esse esporte vai se tornar, então, esse saber. Quando você fala do professor de educação física, você espera que ele conheça de esportes. Então, o esporte se tornou um saber para o professor de educação física, tal qual
colocar um tijolo em cima do outro é um saber para o pedreiro, ou tal qual o conhecimento da legislação, a montagem de um processo é para o advogado, ou tal qual o conhecimento sobre o organismo humano saudável e enfermo é para o médico. Né? Quando você vai na farmácia, você espera que a pessoa que esteja lá te venda o medicamento correto. Né? Então, cada profissão tem, com mais ou menos reconhecimento, ela tem um saber que a identifica, né? E, de alguma maneira, o esporte, né, o conhecimento sobre esporte, se transformou num saber que nos identifica. Tá no 4G? Não. Deve estar no globinho aqui. Acho que sim, ninguém botou texto aqui. Ao mesmo tempo, né, que a gente pensa assim, o que isso influencia na maneira como vocês vão trabalhar na escola? Uma questão muito importante, né, e muito centralizada em relação ao esporte, e que eu discuto na minha dissertação com bastante detalhes, ou pelo menos essa discussão não está finalizada, é a seguinte: se as relações possíveis com o esporte elas são múltiplas, né? Se os significados do esporte eles são múltiplos, né? Se o esporte tem dimensões diversas, né, que a gente pode conversar sobre elas, quando a gente vai ensinar esporte na escola, a gente não pode pensar em uma perspectiva apenas. A gente não pode pensar em uma relação com o esporte. Então, por exemplo, a relação que o Jason estabelece com o esporte é uma relação competitiva. Né? Então, o Jason tem ali a relação dele, pessoa, Jason com o esporte, não dele profissional, claro, é uma relação da competição. Né? Então, ele se liga ao esporte a partir disso, né? Principalmente na relação dele com a arte marcial. A relação que a Fran desenvolveu com o esporte ao longo do tempo também foi uma relação de competição. Né? Embora agora ela esteja já ressignificando um pouco essa relação. Então, a relação de tantos outros aqui, Arthur, João, Danilo, né, o pessoal que eu conheço, Gisele, né, são também relações muito ligadas à competição. Mas aí, quando vocês forem ensinar esporte, tentem lembrar que nem todo mundo vai ter essa relação com o esporte, de aprender esporte para competir. Né? As pessoas podem aprender esporte por outros motivos também. Então, ao mesmo tempo, aquilo que a gente vai ensinar sobre esporte não pode estar somente ligado ao aprender para ser um competidor melhor. Né? Então, eu vou ensinar fundamento. Para que eu vou ensinar o fundamento? Qual que é meu objetivo? Não, o objetivo é que o sujeito conheça, né, os gestos motores que estão ligados ao esporte. Ah, ok, né, que ele saiba executar, né, ou pelo menos que ele tenha a oportunidade de conhecer, de executar. Ah, não, eu vou ensinar, porque como é que ele vai jogar se ele não souber? Aí a gente já coloca um problema, porque não necessariamente a pessoa vai jogar. Né? Talvez ela não vá jogar, mas talvez você possa ensinar um pouco. Nem todo torcedor de futebol que vai ao estádio joga, né? Mas ele quer entender um pouco do jogo também. Né? Nós assistimos futebol americano e não necessariamente a gente joga. Né? Nós assistimos basquete lá na TV, mas não necessariamente a gente joga. Às vezes a gente passa meses aí sem pegar uma bola de basquetebol. Então, existem muitas relações com esse saber. Então, não tentem impor uma só quando vocês forem para a escola. O esporte é uma coisa muito múltipla, tá? A relação que vocês desenvolveram com o esporte é de vocês. Permita também que os alunos desenvolvam a deles, né? Vamos tentar mostrar para esses alunos o quão prazeroso é experimentar, tal, né? Quando mesmo aqueles que ficam sentados, às vezes, quando eles percebem que a aula está divertida, eles querem também ir para a aula, né? Então, não vão tentar colocar o esporte dentro de uma caixinha só, né? Tentar dar uma classificação só para as coisas. Eu espero assim que tenha sido um pouco mais claro assim nesse fechamento. Aí, inevitavelmente, o esporte tem problemas, né? A gente tem problemas de doping, a gente tem problemas de violência ligada ao esporte, a gente tem problema de corrupção, a gente tem problema de uma série de coisas. Mas esses problemas, eles não são do esporte. Né? O esporte tem problema de mercadorização, né? O objetivo é sempre estar lucrando cada vez mais, mas esses não são problemas do esporte.
Esses são problemas da sociedade, né? E que se eles estão presentes na sociedade brasileira, certamente eles vão estar presentes no esporte brasileiro, né? Se eles estão presentes no esporte, na sociedade alemã, eles vão estar presentes no esporte alemão. Se eles estão presentes na sociedade russa, eles vão estar presentes no esporte russo também. Né, o que a gente sabe sobre a Rússia? A gente sabe que a Rússia é um país um tanto obscuro, né? A gente não sabe muito bem o que acontece lá dentro, né? Não são exatamente transparentes em relação a isso. E frequentemente a gente vê lá que tem um presidente que está há anos e anos no poder já e que faz coisas para continuar no poder, e vez ou outra, naquilo que eles são obrigados a mostrar para o mundo que eles fazem, que é o esporte, vez ou outra a gente tem caso de doping, né? O atletismo russo aí chegou a ser suspenso, e aí mesmo com atletas aparentemente limpos, como a Helena Isinbaeva, que é do atletismo, do salto, ela foi suspensa também, porque toda a federação foi suspensa. Mas isso não é um problema do esporte, não é o atletismo culpado disso. Tampouco é a Helena Isinbaeva culpada disso, né? Mas são as organizações políticas, econômicas, né, por trás do esporte, né? Então, meio que assim, simplificando em miúdos, assim, a gente poderia colocar que nem tão ao céu, né? Então, o esporte não é também essa coisa que vai salvar todo mundo, mas também nem tão ao inferno, né? O esporte também não é essa coisa terrível, má, né? Essa coisa obscura que vai corromper todo mundo, né? Mas também não resolve muito a gente cair aqui numa generalização de falar assim, o esporte é aquilo que a gente fizer dele. Porque a gente coloca numa perspectiva muito individual isso, e também não é bem assim, né? Quando a gente vive em sociedade, nem tudo pode ter somente essa perspectiva individual. Então, sempre lembrar, os significados são múltiplos, as explicações são múltiplas, as dimensões do esporte são múltiplas, né? Cada um de nós desenvolveu a própria relação com o esporte, né? E essa relação pode ter proximidades, distanciamentos com a relação que outras pessoas também desenvolvem. Então, na escola, eu posso integrar uma equipe, porque todos aqueles que estão na equipe ele têm uma relação com o esporte mais ou menos parecida com a minha. Então, a gente vai fazer parte da equipe da escola, né? Mas também eu posso fazer parte daqueles que gostam de estar perto, gostam de assistir, mas não é um jogador tão bom. Então, a minha relação com o esporte não é tanta da competição, mas está mais ligada à diversão, né? É a forma de exercício que eu gosto de praticar, né? Jogar bola, por exemplo. Mas também eu posso ser daqueles que gostam de ver, mas não gostam de jogar. Então, veja como tem tantas relações diferentes. O conhecimento sobre esporte é importante em todas essas dimensões? Né? Sei que é muito resumido aqui, mas eu acho que a ideia, as referências, vocês sabem onde estão agora. Então, no dia que precisar de algo mais qualificado a respeito do esporte, vocês já sabem onde procurar. Às vezes, numa disciplina, a gente não dá conta de esgotar um determinado assunto, né? Falar de esporte, né? A gente não falou de pedagogia do esporte, a gente não falou das propostas, a gente não falou de uma série de coisas, né? Mas também não era o objetivo falar mesmo, pelo menos não desta disciplina. Mas a ideia é dar essa qualificação e mostrar para vocês que algumas coisas existem, né? E que a partir de agora vocês podem pensar a partir delas, né? E que vocês precisarem dessa referência, se alguém chegar lá um dia, você vai ser funcionário de uma secretaria de saúde. Aí o prefeito fala, não, esporte é educação, esporte é saúde. Você não precisa brigar com o prefeito. Você não precisa tentar converter a ele a sua crença, né? Eu sei que vocês saíram da aula de religião há pouco, né? Que discutiu o tema, pelo menos. Mas você pode principalmente pensar assim, tudo bem dele pensar assim, eu não vou mudar a cabeça dele, mas quando eu botar o projeto no papel, eu preciso levar em consideração de que nem é educação, mas não é também a deseducação, né? A gente vai ter que colocar coisas ali dentro para construir esse caminho, né? O caminho não está dado, né? O caminho precisa ser construído. Então, não basta colocar o menino para jogar, por exemplo, que ele já vai se educar, já vai se civilizar, já vai se afastar das drogas e tudo mais. Essa é a questão, né? Que elementos tem que ter ali, o que você vai fazer na sua prática, que vai construir esse distanciamento, que vai fazer com que esse sujeito respeite mais as regras, né? Para que esse sujeito desenvolva uma relação também saudável com o esporte.
né? Porque às vezes o sujeito vem com esporte, mas o que ele quer é vencer a qualquer custo, o que ele quer é vencer a qualquer custo, às vezes, desde tomar um energético antes do jogo, né, para se sentir melhor para jogar, até quando ele é jovem, adulto, utilizar outras coisas para poder aliviar a pressão do jogo ou até melhorar o desempenho dele no jogo. Ou às vezes ser dissimulado em relação à bola saiu, não saiu, foi mão, não foi mão, tentar ludibriar a arbitragem. Então são comportamentos distorcidos em relação ao que se espera, né? Eu acho que o esporte ele tem sim a possibilidade da gente experimentar uma série de coisas positivas, né? Mas aí depende como é que está organizado e depende da concepção de esporte que está colocada ali. Então a gente nem vai impor uma só, mas também não vai aceitar todo o pensamento sobre esporte, né? Isso acontece em meio, né, a determinados critérios. Ok, galera? Alguém quer complementar, falar alguma coisa? O que acharam da prova semana passada? Grande. Grande? Sim, tinha algumas questões para quem faz no celular que a gente vira o celular para um lado, vira o celular para o outro, aí deu uma complicada. O Moisés, eu confesso essa certa dificuldade também em configurar uma prova, as coisas não são muito precisas, sabe? Agora tem 1h40, né? Então basta colocar 3 questões abertas. Não, às vezes dependendo do aluno e dependendo da questão, ele faz a questão muito rápido, né? Às vezes demora menos tempo na questão aberta do que na questão fechada. Mas sabe que eu nunca tinha, assim, eu imaginava que algumas pessoas faziam a prova no celular, mas nunca foi uma preocupação da minha parte falar assim, gente, preciso pensar que talvez os alunos façam a prova no celular. Porque às vezes a gente coloca imagem, coloca tabela, e eu coloco assim sem me preocupar realmente. Mas a partir de agora eu acho que eu vou me preocupar com isso, né? Será que a maneira como se configura a prova pode facilitar, né? Às vezes eu me prolongo um pouco na escrita, não precisava se prolongar, eu posso me esforçar para ser um pouco mais conciso e ocupar menos espaço da tela, né? Então é uma preocupação que eu terei de agora em diante. Porque tem umas questões que o cabeçalho da questão, ela fica no tamanho certinho da tela, né? Aí quando tem aqueles quadros, que esse quadro vai longe na tela, aí você tem que virar o celular para ler aquelas questões do quadrado e depois voltar reto para você marcar, entendeu? Aí Entendi. algumas dessas questões deu Então, uma ali complicada. talvez seja melhor colocar a questão, né, fora da tabela. Que aí, quando se coloca fora da tabela, obrigatoriamente já vai aparecer na mesma formatação do texto enunciado, né? São pontos importantes que podem facilitar a vida de todo mundo. Algo mais? Então, vamos lá fazer a correção da Ô, prova. Anderson. Oi? Era sobre isso mesmo que eu ia perguntar. Sobre a correção da prova. Vamos fazer agora. É porque tinha pouca gente no início, eu falei assim, vamos fazer esse fechamento aqui, porque fica gravado mesmo. E aí depois, quando chegar todo mundo, a gente faz a correção da prova. Pessoal, eu abri aqui no próprio AVA, aí vamos corrigindo por aqui. Acho que vai dar certinho. A Fran, pessoal, entrou em contato comigo para pedir a ideia dos filmes, né? Eu até mandei para ela do filme Laranja Mecânica e do filme Clube da Luta. Aí não necessariamente são filmes que têm relação com esporte, né? Eles tinham relação sobre a violência, tá? Mas se alguém quiser uma dica aí, tranquilo para mim. Então vamos lá, pessoal. Questão 1, as questões mudam de ordem, tá? Não preparei o gabarito aqui, mas eu acho que eu consigo responder as questões aqui. Pelo menos é importante que eu saiba, né? Vai que na frente de vocês aqui eu mesmo sei responder a questão, né? Pode acontecer, claro. O diálogo entre os personagens na obra Concussion, né, Um Homem entre Gigantes, evidencia uma característica central do esporte contemporâneo e suas relações com a vida social na sociedade capitalista. No trecho específico da fala do chefe de Bennett Omalu, a cidade de Pittsburgh gastou 233 milhões de dólares para construir um estádio novo aos gloriosos
Steelers, né, que é o Pittsburgh Steelers, que é o time local. Enquanto estão fechando escolas e aumentando impostos, né? Muito parecido com o Brasil, afinal de contas. Evidencia que, entre outras, o esporte possui uma relação com a vida econômica que, compreendida criticamente pode ser identificada como, né? Então, marca a alternativa correta. Uma indústria do entretenimento de alta qualidade. A qualidade aqui, pessoal, não é qualidade cinematográfica, televisiva, narração, não é isso. É qualidade no sentido cultural da coisa mesmo. Beneficiando um grande número de pessoas que se envolvem direta e indiretamente com a sua construção. Aí, se vocês pensarem assim, essa aqui é falsa, né? Por que ela é falsa? Ora, se a gente tiver uma terceira guerra mundial, alguns países vão se beneficiar disso, muitas pessoas terão emprego por causa disso, né? Os Estados Unidos cresceu muito com a Segunda Guerra Mundial, né? A fábrica da Ford nos Estados Unidos construiu muitos bombardeiros, né, para o governo, mas não é isso que faz a guerra ser boa, né? Então, a gente não pode confundir, não é porque gera emprego, gera coisa que é boa, necessariamente, né? Segundo, um mecanismo financeiro, né, um grande negócio, que busca, entre outras coisas, a manutenção do status quo, né, ou seja, a manutenção da realidade social para a perpetuação de suas ações, exatamente essa aqui, né? Então, a característica do esporte, a relação econômica com a vida, é justamente de agir como um mecanismo financeiro, né, para obtenção de lucro. E essas organizações estão preocupadas em mudar essa realidade? Claro que não, estão preocupadas em manter essa realidade. Uma possibilidade de ascensão social aos jovens atletas profissionais tem uma quantidade muito maior que não chega do que aqueles que chegam, né? Então, isso não poderia ser um parâmetro, né? Então, eu exigi uma compreensão crítica, né? Um mercado a ser explorado pelos profissionais ligados ao esporte? Até mas como é que esse mercado vai ser explorado, né? Então, a compreensão crítica não seria, isso aqui não fez parte das nossas discussões, né? Uma forma de entretenimento satisfatória e positiva aos espectadores? Nem sempre, né? Às vezes até a qualidade do espetáculo é baixa, né? Então, aqui, na minha ordem, aqui a letra B seria correta, né? O mecanismo financeiro. Quando vocês quiserem, podem interromper, tá? A negação das descobertas do Dr. Omalo em relação aos jogadores de futebol americano encontrou forte resistência não somente pelo poder econômico ou pelo lugar ocupado pelo esporte na vida social contemporânea, mas também pela imagem dos atletas enquanto atores sociais que atraem a atenção, a identificação e paixão dos fãs pelo esporte, né? Ou dos fãs do esporte. Em nossas discussões, abordamos especificamente essa temática, concluindo que o atleta é uma parte pouco importante do espetáculo, pois representa uma engrenagem que pode ser substituída, né? Na compreensão crítica, a gente até poderia, né, chegar a essa conclusão, né? Mas o raciocínio lógico, né, para compreender a relação dos fãs com o atleta não é bem essa. A compreensão nossa, profissional, em relação ao atleta, ela chega aqui, né? O sujeito é importante enquanto ele rende, né? Mas não, isso não explica a relação dos fãs, né? Há uma supervalorização do atleta, colocando-o acima dos interesses do clube ou da corporação. Em alguns raros casos, o atleta ele chega até a colocar os torcedores contra a organização, né? A gente pode falar do Messi, por exemplo, com essa quase saída dele do Barcelona, e os torcedores vão lá e protestam contra o Barcelona, né? Seria a mesma coisa, por exemplo, mas aqui no Brasil, por exemplo, se o Everton Ribeiro quiser sair do Flamengo hoje, para um clube que ele vai ganhar mais dinheiro, a torcida vai cair matando em cima dele. Quando o Arrascaeta aqui sai do Cruzeiro para o Flamengo para ganhar mais dinheiro, a torcida caiu matando em cima dele. Aí eu acho muito curioso quando isso acontece, né? Porque fica assim, mas o cara é um trabalhador. Aí ele não pode mudar de emprego para ganhar mais. Se eu mudo de emprego para ganhar mais, eu sou um cara bem sucedido, certamente vocês também. Mas se o Arrascaeta faz isso, nós temos que jogar pedra nele. C. Há uma espécie de mitificação do atleta, uma atribuição, uma condição sobre-humana que a tudo suporta, aumentando a identificação com os fãs. Essa aqui é a resposta correta. E por quê? Lá no filme tem uns trechos, né, que tem até a bandeira lá
Mike Webster, né, que era o Iron Mike, né, e tinha lá a foto o desenho, pelo menos do bíceps dele, que era um cara muito forte, né, era um cara que segurava tudo, né, que era o cara de ferro mesmo, né, e aqui no Brasil a gente faz coisas pouco parecidas, né, com o futebol. A gente já teve muitos apelidos, né, para jogadores de futebol, Pé de Anjo, para Marcelinho Carioca, né, alguns não são muito, não são merecedores dos apelidos, né? Tipo, o Muralha não era exatamente uma muralha quando estava no gol do Flamengo, né? Mas a torcida vai tentando aí colocar apelidos assim para aumentar a proximidade que eles têm com esses jogadores, né? Um jogador assim muito importante, né, o Pelé virou o rei, né? A torcida do Atlético tem o próprio rei, né? Que é o Reinaldo, né? O Flamengo teve durante muito tempo um jogador que era o Charles Guerreiro, né? Então o Guerreiro aí não era à toa, né? Então a gente vai, o Ronaldinho Gaúcho é o Bruxo, né? A gente vai criando esses apelidos e aumentando essa identificação, como se esses caras, o Ronaldo era o fenômeno, né? Como se tivesse características que fogem à humanidade, né? Então, a gente até brinca, às vezes fala, esse é um extraterrestre, esse não é um ser humano normal. A gente falava muito isso do Usain Bolt, por exemplo. Há uma desvalorização do atleta para que a imagem dele não se sobreponha do clube? Não, necessariamente. O atleta é muito valorizado, né? Só que ele é valorizado enquanto ele agrega, né? Há uma espécie de supervalorização do atleta que mantém vínculos com o clube e a organização mesmo depois de encerrar a carreira de atleta, devido aos seus feitos em campos. Isso acontece, mas isso não explica a totalidade dos fatos. Então, alguns mantêm uma relação muito próxima, às vezes até vai trabalhar no clube, né? A gente vê o Leonardo no PSG, Juninho Pernambucano trabalha lá no Lyon agora, e aqui no Brasil a gente tem outros exemplos também, né? O Coelho, que foi jogador do Corinthians, agora é treinador do Corinthians. Os, o, tem um jogador, um ex-jogador, até vi ele jogar, né? O Edu, né? O Edu depois foi com o Tite para a seleção brasileira, mas também foi trabalhar na diretoria, né? Então, existem limites para essa afirmação. Então, aqui a resposta correta é a letra C. Aqui, pessoal, a ideia era testar vocês em relação ao conhecimento das referências mesmo, né? Então, no conceito expresso por Tubino, 2010, lá no livro Dimensões Sociais do Esporte, existem diferentes dimensões sociais do esporte. Acerca destas dimensões, analise as afirmativas a seguir. Estou vendo aqui, ver se quando vocês ficam em silêncio, não sei se está chegando ou não. Mas, por favor, quando a conexão estiver ruim, vocês mandam via chat aqui, porque às vezes o chat chega, mas o áudio não chega tão bem, porque parece que está bem ruim aqui. Então, vamos lá. Então, quais aqui são consideradas dimensões, né, do esporte? Então, eu tenho aqui, né, o Tubino, ele acredita em 3 dimensões possíveis no esporte. Então, eu tenho esporte espetáculo, esporte performance, esporte lazer, esporte educação, esporte participação. Então, ali para o Manuel José Gomes Tubino, ele não é um autor considerado autor crítico, né, da área. É ruim falar isso, mas nenhum estudioso dos autores críticos iria dizer o contrário. Então, ele não acredita muito nessa perspectiva de existir um esporte espetáculo, né? O que ele vai acreditar é que existe um esporte performance, né? Que é esse que a gente chama de alto rendimento. Ele também não configura essa ideia do lazer, né? Ele chama um pouquinho diferente. Então, ele acredita em esporte performance, esporte educação e esporte participação. Então, seriam 2, 4 e 5. 2, 4 e 5 seria a letra B, a resposta correta. Aqui estou com o mesmo problema aqui, ô Moisés, né? Você falou aqui do problema, e olha aqui como é que está aparecendo aqui. Exatamente Ô, o que... Anderson, Oi, pode falar.
Eu acho que a Larissa, ela saiu, mas ela pediu para eu estar perguntando sobre essa questão aí, sobre o esporte de participação, ele ser o esporte lazer também, sobre essa É porque conexão. aqui, a minha ressalva é essa aqui, o Tubino chama assim. E eu perguntei na questão como é que o Tubino chama. Agora, se eu perguntar como é que o Brat chama, aí já é outra conversa, né? Porque aí você precisa conhecer a referência. O esporte participação é esse quando o nosso objetivo não é o resultado, né? Quando a gente não coloca o resultado em primeiro plano. Então, o Tubino chama isso de esporte participação, né? Onde o importante é participar. Então, 2, 4 e 5. Então, aqui a próxima questão, ó, acerca da dimensão ética do esporte, discutida lá pelo Vanderlei Marques Júnior, analise os itens a seguir, julgando-os, né, incorretos, incorretos, em seguida marque a alternativa correta. Então, vamos lá. O jogar limpo, então, segundo Marques Júnior, teria uma origem aristocrática, né? Ele remete os participantes a um incondicional respeito às regras do jogo e, fundamentalmente, um código de honra estabelecido entre os mais diferentes níveis de participantes. Essa aqui está correta, né? O Marques Júnior realmente fala isso. Quando fala que tem uma origem aristocrática, a gente está falando lá da Inglaterra do século XVIII. Se vocês assistirem a série da Netflix, lá, o English Game, isso vai ficar muito claro entre os criadores lá do futebol, ou os organizadores do futebol, na verdade. Eles são ricos, né? E quando eles são ricos, eles são meio que assim, se comportam como cavalheiros. Então, o comportamento no esporte não poderia ser diferente disso, né? Os protocolos das competições, né, há saudações patrióticas, institucionais, manifestações de cordialidade entre os participantes e, fundamentalmente, concordância, né, manifesta no momento dos juramentos e respeito às regras e condutas sociais minimamente exigidas para o transcorrer das atividades dentro daquilo que é prescrito por um comportamento ético. Então, o Mark Júnior também diz isso. Isso aqui é uma realidade. Quem já competiu a nível escolar sabe que tudo isso aqui existe lá, né? Faz entrada, juramento, né? Tem uma certa solenidade, né? Só que, no entanto, também ele vai afirmar, né, que a confirmação desse ethos, né, esportivo, que tem a ver com ética, primário, ela está fadada ao campo da superficialidade, porque apesar de ir lá, jurar, tal, né, é uma definição que ele chama de pseudoética esportiva, ou seja, uma ética esportiva falsa. É um remédio com prazo de validade vencido, né? Para corroborar essa argumentação, basta visualizarmos alguns exemplos recentes no esporte, né? E também a gente, apesar de estar um pouco incompleta aqui, a gente discutiu bastante essa fala dele, né? Que apesar de fazer o juramento, foi quando os sujeitos entram para dentro do jogo, ali é cada um por si, não tem amigo, tem adversário, e é isso que vai orientar a prática, né? Em muitas ocasiões. Então, esse ethos esportivo ele deveria ter uma relevância um pouco maior dentro da competição. Então, todas estão corretas, né? Correspondem à discussão do Mark Júnior. Aqui sobre o hooliganismo, né? Acerca da violência das torcidas de futebol, né? Hooliganismo especificamente, se apoiando no filme, né? Green Street Hooligans, e nossas discussões a respeito, julgue as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas, em seguida assinale a alternativa correta. Então, aqui nós temos o hooliganismo, ele representa um reflexo da violência presente na própria sociedade, estando mais presentes em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde os índices de violência da sociedade são maiores. Essa afirmação é falsa. Por quê? Apesar de representar um pouco da violência que já está presente na própria sociedade, a segunda metade da afirmação é falsa, porque os maiores problemas com hooligans aconteceram primeiro na Inglaterra, que está muito, mas muito longe de ser um país subdesenvolvido, né? E ter índices de violência altos. Na verdade, os índices de violência na Inglaterra são até bastante baixos, né? Comparados com o Brasil, por exemplo, né? No entanto, eles tiveram muitos problemas com o hooliganismo, né? E depois eles acabaram exportando isso para fora
da Inglaterra, principalmente para a Itália, onde aconteceu um dos principais episódios, né? Eu estou falando de episódios com 100 mortos, né? Ou próximo disso, né? Então, a primeira é falsa, tudo que tem falso primeiro, né? Então, pode ser A e E. Eles representam, né, de forma geral, está associado a um comportamento da juventude masculina. Aí aqui eu tive cuidado de colocar o de maneira geral. Se eu coloco aqui só o está associado a um comportamento da juventude masculina, eu poderia induzir vocês ao erro, né? Mas de forma geral, ele está associado. Isso significa que há exceções, né? A gente pega documentários aqui do Brasil, ou mesmo do filme, a gente vai ver que existem exceções para isso. Tem pessoas mais velhas que ainda se envolvem, né? Então, falso verdadeiro, né? Representam uma noção de territorialidade, tanto concreta, né, no sentido do bairro de origem, no sentido de lugar, né, de origem, quanto simbólica, no sentido de imposição de liderança, poder e domínio sobre os outros, né? Aquelas falas que eu li sobre a torcida raça rubro-negra retratam muito bem isso. Então, tem falso, verdadeiro, verdadeiro. É manifesta por indivíduos que sentem prazer tanto em manifestar a ação violenta quanto em presenciar o ato violento. Então, também é verdadeira, né? Eu até citei esse exemplo em aula. É mais presente entre torcedores de clubes com maior representatividade e, consequente, maior número de torcedores. Se a gente considerar discutir o hooliganismo numa perspectiva global, né, mundial, não necessariamente isso acontece dessa forma. Então, aqui no Brasil, a gente até vai ver que entre os clubes de maior torcida, você tem maior rivalidade. Mas o que explica os torcedores do Millwall, na Inglaterra, que é um clube minúsculo comparado a Chelsea, Tottenham, Manchester, Liverpool, e ele ter tanto problema com atos violentos. Até tem os torcedores do Millwall ficaram muito marcados pelos atos de hooliganismo. Pode falar, Anthony. Bom, antes, nessa questão aí, eu fiquei bem em dúvida, ela que fala assim no começo dela que, no caso, seria mais presente. Não quer dizer que isso acontece com um time maior, no caso. Mas a maioria das brigas, primeiro, que eu vejo, assim, é entre times com mais torcida, de mais pressão. Não sempre, pode acontecer de ter um time pequeno, mas você não vê, tipo assim, um jogo de Tupi, Tombense ter briga, por exemplo. É muito raro você ver isso. Mas agora você pega um Vasco e Flamengo. É raro um que não tem uma briga. Um Vasco e Botafogo. Aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil que eu falo. Corinthians e Palmeiras, né, o Anthony? Você está coberto de razão. A minha ressalva é só essa aqui, ó, né? Considerando a nossa referência lá ao filme, né, a obra como um retrato da realidade, né? E que a gente viu que eu trouxe alguns elementos na discussão para vocês de que o filme ele representa de alguma maneira a realidade da Inglaterra, considerando a realidade de outros países, não acontece tanto, né? Mesmo clubes com torcidas muito pequenas também se envolvem com violência. Então, no caso, essa questão seria mais voltada para o filme, não para a realidade mesmo. Não, o filme traz uma leitura da realidade global, né? Se você pegar a situação da Itália, você pegar a situação da França, você pegar a situação até mesmo da Argentina, não necessariamente os maiores clubes é que têm os maiores problemas com violência, né? O Brasil é um retrato um pouco à parte disso, né? O Brasil destoa um pouco dos outros, mas será que se a gente colocar o Brasil e o filme de pano de fundo, será que o Brasil é suficiente para a gente falar do hooliganismo como retratando uma realidade global? Né? Não dá para se retratar dessa forma. Os dois times que foram retratados no filme, né, o West Ham e o Millwall, eles realmente tiveram muitos problemas. Então, o filme retrata coisas que realmente aconteceram na Inglaterra. E o nome dos clubes é realmente o nome dos clubes que se envolveram nessas confusões. Deixa eu ver aqui.
É o Moisés que fica mudando de nome? É o Adebayo aí? Mas alguém me mandou aqui, pessoal, que na hora de fazer a leitura ali, a questão ela não estava muito bem organizada. Então, não assim que ela tivesse errada, mas eles confundiam um pouco a leitura. O Anthony, vamos considerar o seguinte. Eu vou fazer uma análise um pouco melhor da questão e sem essa demarcação de que está errado, não está errado, depois eu dou um retorno para vocês e se eu identificar aqui que eu acho que eu confundi minimamente a cabeça de vocês, eu tento anular a questão. Mas, a princípio, a resposta correta seria essa aqui, ó. Falsa, verdadeira, verdadeira, verdadeira e falsa no final, né? Se fosse para considerar essa aqui como uma alternativa, como uma afirmação falsa, aí já complicaria, porque realmente teria que anular a questão, porque a gente não teria uma resposta correta para ela. Eu vou fazer mais uma análise, vou fazer mesmo, tá? Pode esperar. Vamos para a próxima. Questão 6, então. A partir de nossas discussões e do texto do Marques Júnior, né, tem aqui a dimensão, quando ele discute a dimensão espetáculo, né, presente nos jogos, no esporte. Então, não existe o esporte espetáculo, existe uma dimensão espetáculo que está colocada no esporte. Nessa dimensão espetáculo, ela pode até mesmo estar presente em práticas amadoras, né? Acerca dos apontamentos do autor, né, para julgar os itens aqui, ó. O primeiro, espetáculo é referente ao rendimento. Não, o espetáculo é diferente de rendimento. Então, o Marques Júnior coloca isso muito claro. Eu até citei o exemplo aqui da galera que já jogou GIME, né, jogos do interior de Minas, se não tem rendimento colocado ali. Tem muito rendimento colocado ali. Você pega um campeonato municipal, você sempre tem os sujeitos de futebol, você sempre tem os sujeitos que são considerados os melhores jogadores do município, que têm o poder de desequilibrar. Você tem as equipes que têm a perspectiva ali de ganhar o título ou não. Então, tem uma perspectiva de rendimento colocada, mas é um rendimento proporcional àquilo que está colocado. E não tem problema nenhum com isso, tá? Não tem problema nenhum com isso. A questão é que o espetáculo realmente ele é diferente, né? O poder de espetáculo ele é uma outra perspectiva, né? Ele está relacionado à capacidade de mercantilização, a ideia da profissionalização, da mercantilização e da espetacularização, né? São etapas. Aí essa aqui é falsa, né? O espetáculo, né, ele tem a ver, ele é igual à capacidade de movimentar o contexto econômico e mercadológico, né? O showtime, o business, o hábito social de consumo. Então, necessariamente, aquele campeonato municipal de futebol vai movimentar o contexto econômico, né? Mas ele tem uma perspectiva de rendimento colocada. Então, a gente não pode entender rendimento e espetáculo como a mesma coisa. Então, aqui há uma discordância do Marques Júnior, por exemplo, em relação à afirmação do Brat, né? Então, a 2 é verdadeira. Geração e constituição de ofertas e demandas, né? Seu apelo motivacional e emocional, a plasticidade e a viabilidade midiática, capacidade de comunicação e interferência global e também a mobilização populacional. Isso aqui é um complemento do que está colocado aqui em cima, né? E também os diversos estágios, né? O amadorismo, da institucionalização, da profissionalização e da mercantilização. Então, espetáculo tem a ver com isso. Então, aqui eu tenho a 2, a 3 e a 4, são consideradas corretas. Seria a letra D. A cultura esportiva vem sendo cunhada pela mídia e por grandes corporações econômicas que cada vez mais têm assumido o gerenciamento de diversos esportes. No que diz respeito à relação entre esporte e mídia, é possível afirmar que a influência da mídia só traz benefícios à cultura esportiva, pois tem como objetivo principal divulgar os benefícios da prática esportiva. O esporte espetáculo em nada contribui para a cultura esportiva. A mídia é democrática e dá a mesma atenção a todos os esportes. Essa tendência distancia o esporte espetáculo da sua função social de desenvolvimento humano, que busca valores associados ao lazer, à educação e à saúde.
Essa tendência possibilita, por seu alcance, que o esporte cumpra a sua função de busca de valores associados ao lazer, à educação e à saúde? Pois bem, vamos descaracterizar cada uma aqui. Então, não. A influência da mídia, ela não só traz benefícios à cultura esportiva, ela traz alguns benefícios, mas ela também limita, principalmente os clubes, né, por outros. E também as pessoas, né? Os horários dos jogos, né, de ser 9h45 da noite, não é por acaso, é porque a Globo tinha o direito, então a Globo ia lá e dizia, olha, é nesse horário que eu vou passar, eu tenho o poder para decidir, né? Ao mesmo tempo, às vezes a mídia televisiva, ela pode gerar determinadas interpretações sobre um esporte, né? A gente já teve algumas discussões na televisão, em alguns programas de TV, que às vezes a maneira como repórteres, a maneira como os editoriais dos jornais, eles retratam a situação de um jogador ou de um clube, pode levar pessoas a pensar uma ou outra coisa sobre esse clube, né? O esporte e o espetáculo em nada contribui para a cultura esportiva? É claro que ele contribui, né? Ele aumenta muito a visibilidade sobre determinadas práticas, né? Então, o fato, por exemplo, da Red Bull ter lá um desafio de esportes radicais me permite entrar na internet e assistir aquilo, né, de alguma maneira. Então, isso aumenta o interesse sobre determinado esporte. Se não fosse a cobertura um tanto midiática sobre o esporte, eu nunca iria assistir o futebol americano, né? Porque a outra chance de fazer isso seria somente indo até estádios, mas seria muito menos provável, porque eu não vou nem para assistir futebol, quem sabe dirá futebol americano. Então, o esporte espetáculo ele traz também benefícios, né? Aquela ideia, nem tão ao inferno, mas nem tão ao céu também. A mídia é democrática, né? Uma ova que não precisa nem ler o resto. Essa tendência distancia o esporte-espetáculo, que seria uma função social ligada ao esporte, que estaria ligada ao desenvolvimento humano, que busca valores associados ao lazer, à educação, à saúde, acho que distancia bastante, né? Essa tendência possibilita, por seu alcance, que o esporte cumpra a sua função de busca de valores associados ao lazer, à educação e à saúde. Então, né, qual dessas duas estaria mais ligada à realidade da relação esporte-mídia, né? Então, a ideia da questão é que essa tendência, né, da mídia se tornando co-organizadora dos eventos esportivos, ela acaba distanciando mais o esporte, espetáculo, do que seria a função social do esporte, né? Ela acaba colocando uma marca nesse esporte que distancia ele daquilo que realmente deveria estar ligado ao esporte. Em alguma medida, ela pode possibilitar que o esporte cumpra essas funções? De que maneira, né? Ela poderia possibilitar, né? Talvez não fosse tratando da maneira como ela trata esse esporte. A discussão acerca da prevenção, coação, repressão à violência nas torcidas organizadas no futebol levanta debates acerca da própria forma de se encarar a violência na sociedade. Então, aqui é para marcar a questão incorreta. As medidas mais eficazes no contexto brasileiro foram aquelas que puniram as torcidas organizadas com a proibição de entrada nos estádios. Tá? Apesar de se ter tomado essa atitude no Brasil, não foi a que gerou mais sucesso, porque os torcedores acabavam entrando mesmo sem bandeira, e isso acabou revoltando ainda mais os torcedores, porque eles estavam proibidos de usar aqueles símbolos que eles gostavam tanto, né? A resolução do problema no Brasil ainda está distante, visto que as discussões sempre se traduzem em um jogo de empurra entre os responsáveis. Então, o governo fala que a culpa é do clube, o clube diz que a culpa é da polícia, o torcedor diz que a culpa é do governo e por aí vai. Essa aqui é verdadeira. No Brasil, os conflitos tiveram origem na década de 80, a partir da década de 90 eles se tornaram mais violentos, ela também é verdadeira, eu falei isso em aula. No contexto europeu, buscou-se dialogar, né, com as torcidas organizadas. Eu citei o exemplo do Borussia Dortmund, né, onde foi dito para a torcida organizada: oh, vocês podem fazer a festa de vocês, mas no dia que vocês saírem da linha, a gente também vai restringir. E aí eles compreenderam, né, o papel deles. Beleza, vamos ter o cuidado aqui de não pisar na bola, porque senão a gente não vai poder nunca mais entrar aqui. Aquela muralha amarela lá é feita por uma torcida organizada, né, do Borussia.
Uma medida tomada no contexto brasileiro foi a reconfiguração das arenas esportivas em um sentido de elitização do espaço, né? Então, eles entenderam que violência era uma coisa de pobre e que se aumentasse o preço do ingresso, eles iam coibir a violência. Então, isso, apesar de ser verdade, não foi uma medida muito eficaz. Então, aqui a incorreta é a letra A, né? Que as medidas mais eficazes. As medidas foram tomadas, mas elas não foram eficazes. Aqui, né, disserte sobre o conceito de esporte, né, discutido a partir de Mark Júnior, confrontando seu modelo analítico dos 5 Es com o conceito de esporte expresso em Tubino e Brat. Então, o conceito do Tubino está ali atrás na prova, né, aquele conceito ligado ao esporte performance, ao esporte participação e ao esporte educação. Então, o Tubino, ele classifica os esportes numa perspectiva que a gente poderia chamar, né, de unidimensional. O esporte é espetáculo, é performance, o esporte é educação, o esporte é participação, dependendo do contexto. O Brat vai dizer que não existe esporte educacional, que o que existe é um esporte de alto rendimento e espetáculo, e que, então, ele coloca que o espetáculo é rendimento e que isso influencia as outras manifestações de esporte, né? Inclusive a de lazer e aquela que cai na escola. Ao contrário dos dois, o Mark Júnior vai dizer que o esporte não é nenhuma coisa nem outra, mas que ele possui distintas dimensões, né? Tais quais a ética, a estética, a educação, o rendimento, né? Ligado ao espetáculo e por último, né, o caráter também é emocional, né, ligado ao esporte. Então, o confronto a se fazer aqui era apenas esse, tá? Aqui, então vamos lá. Eu coloquei uma frase aqui, né? E aqui há uma margem aqui para essa resposta, para vocês darem respostas que tenham a ver com a relação de vocês com o esporte, né? Talvez eu consiga identificar nas respostas pessoais os elementos da resposta correta, mas a resposta não tem nada de complexa, não, tá? Então, assim, eu acho que todos nós concordaríamos aqui que o esporte é uma mercadoria, né? E aí o Paulo Evaldo Festensaiffer também ele vai dizer, olha, o esporte é uma mercadoria, com certeza, né? Resta saber por que ele é uma boa mercadoria. Uma boa mercadoria no sentido assim, por que se movimenta tanto dinheiro com o esporte? Se o esporte fosse uma coisa ruim, não se movimentaria tanto dinheiro assim. Então, a pergunta que eu coloco é essa, né? Por que o esporte é uma boa mercadoria? Então, vocês poderiam ter diferentes perspectivas, né? Poderia apelar para as questões emocionais, né? Que uma partida ou que um espetáculo televisivo levanta, mas aqui a principal questão é colocar que o esporte é uma boa mercadoria por aquilo que ele tem de lúdico, né? E a ludicidade que tem a ver com prazer, com emoção, com imprevisibilidade, né? Então é por isso que ele atrai tantas pessoas, porque quando você é praticante ou você é espectador, você quer viver uma experiência, né? E o espetáculo esportivo faz muito disso, né? E ali você está entregue a essa experiência. Se fosse tudo previsível, se fosse tudo possível de ser previsto, de ser controlado, ele não seria uma mercadoria tão boa, né? Então, se o Flamengo for campeão brasileiro aí 10 anos seguidos, apesar de ter muitas piadas a respeito, com o tempo a coisa vai ficando sem graça, né? A gente quer mesmo a incerteza, a gente não quer aquela coisa que se pode prever, não. A gente quer o acaso, vamos dizer assim, né? Tem que montar uma boa equipe para ter mais chance de resultado? Tem que treinar para isso? Tem. Mas o que o torcedor quer, o que o sujeito que bota grana ali quer, ele quer viver a experiência. E essa experiência não pode ser sem graça. Ela tem que ter esses altos e baixos, né? E a ludicidade marca isso. Sim, vamos colocar assim, Eric, que a qualidade do espetáculo, ela também garante, né? Ela atrai isso. Então, pô,
daqui a pouco vai ter, cara, no início do ano aí vai ter a final do Super Bowl lá nos Estados Unidos. O show do intervalo é um negócio de doido, cara. Né? Agora está vendo a NBA e o espetáculo é muito bom, né? E aí você vê bem, né? Por exemplo, o Los Angeles Lakers ganhou 2 primeiros jogos, dominando tudo, e o Miami Heat desfalcado, mas surpreendeu todo mundo e ganhou muito bem, com folga, o terceiro jogo. É essa imprevisibilidade que eu estou falando. Se acontece da mesma forma que aconteceu com o Golden State Warriors, né, que de 7 jogos ele vai lá, ganha os 4 primeiros, faz 4-0 e acaba a disputa. Isso é sem graça, né? Eu adoro, por exemplo, quando a partida, principalmente partida de Copa do Mundo, a partida tem os 90 minutos, tem mais prorrogação e tem pênalti, né? Porque aí, olha o tanto de espetáculo que eu estou consumindo, né? Você vai ali, Alemanha e Brasil, e no primeiro tempo já está 5-1, é muito sem graça, cara. Aí não tem graça ver isso, não. Eu quero ver as incertezas, eu quero ver o jogo decidido no último minuto. Não precisa ser aquela vergonha que o Cruzeiro faz, né? Porque aí o Cruzeiro, a emoção que ele faz não é sempre para cima, é sempre para baixo agora, né? Aí também fica sem graça, né? Você vai lá, acredita, o trem sempre perde. Como é que merda, né? Ô Anderson, Sim. então, eu achei essa pergunta um pouquinho complexa, mas eu entendi, e na minha resposta eu coloquei sobre o poder que o esporte deu de compra para você, com essa mediatização dele. Hoje você vai na internet, eu quero comprar uma camisa do Flamengo, eu vou lá e coloco e compro, eu sou um sócio torcedor, eu tenho benefícios e tal. Mas é porque, tipo assim, eu fiquei pensando nessa parte da ludicidade, mas a questão também que você tinha dito, por exemplo, eu acho no basquetebol, aquele último colocado, ele tinha o poder de compra dos jogadores que seriam universitários e tal. E que o futebol não tinha tanto isso. Normalmente, o time que tem ali maior poder aquisitivo, ele tem os melhores jogadores e ele vai ter maior poder de compra. A grande questão a responder aqui, Paulo, né, é a seguinte: camisa de futebol é caro? Sim, com certeza. Ser sócio torcedor é caro? Tem mais Também. barato e mais caro, né? É. Ingresso de futebol é caro? Aí eu não Pacote, sei que eu nunca, nunca fui, né? assim, mas deve 50, 100, 150, né? Pacote de TV é caro? É. Então, por que as pessoas compram, né? Elas compram porque, de alguma maneira, é, essa experiência do torcer, do assistir o jogo, do vestir a camisa, tudo isso é a experiência, entende? O viver isso é bom, né? O Flamengo passou tantos anos aí sem ganhar, assim, coisas que representassem a grandeza do clube, vamos dizer assim. Não vou falar que faço sem ganhar nada, não, né? Mas o clube sobreviveu a isso e o número de torcedores necessariamente diminuiu por isso. O que explica o vascaíno, por exemplo, essa relação sofrível com o clube, né? Mas ele está ali, né? O que explica isso, né? Por que o torcedor continuou comprando isso? Né? O Atlético Mineiro passou 4 décadas sem ganhar nada de relevante, tem que falar isso, né? Porque o Moisés é muito exibido, mas mesmo assim os sujeitos continuaram sendo atleticanos. Né? O Moisés foi ver o clube dele ser campeão de alguma coisa relevante há pouquíssimo tempo agora, né? Mas ele estava ali, continuou sendo torcedor desse clube, né? Mas por que isso? Porque, de alguma maneira, viver todas essas experiências traz um prazer, né? Esses altos e baixos, a construção da expectativa, né? Ao mesmo tempo, agora o Moisés vai tirar onda porque ele passou por tantos períodos ruins, né? O Flamengo passou por períodos de muita instabilidade, mas quando o clube experimenta uma uma onda boa, né? Vamos dizer assim, uma maré cheia, a sensação disso é ainda maior. Né? Quem já jogou futebol aqui sabe, né? Você entrar num jogo ganhar de 10-0 é bom. Cara, mas você jogar um jogo em que você tem reviravolta ao longo do jogo,
aí quando chega ali, você consegue chutar uma bola, acertar o ângulo no último minuto e sua equipe vence, a qualidade daquela experiência é muito maior, né? Aí a gente fala um pouco de paixão, Paulo, né? E a paixão pelo clube, ela é tão irracional quanto a paixão entre seres humanos, né? Então, quem está apaixonado quer ser surpreendido também, né? Você não quer viver sempre na mesmice, né? Você quer a surpresa, você não quer a mesma coisa o tempo inteiro. Entende? Então, acho que grande parte da explicação aqui estaria nessa dimensão da emoção, né? Da paixão, né? Que está ligada ao prazer, que está ligada à ludicidade, né? E que mobiliza todo esse universo aí. Vamos lá, questão 11. Nas nossas discussões, então, né, a partir do barbante ali, nem todas as atividades que envolvem habilidades motoras complexas ou esforços vigorosos seriam classificadas como esporte. Para isso, as atividades devem, né, acontecer sob certas condições, né? Em relação a essa condição, né, vocês marcarem a alternativa incorreta. Então, o contexto de rendimento ou espetáculo e o contexto de atividade de lazer, então aqui como se fosse um paradoxo, né? O cumprimento das regras é feito por entidades oficiais, né? Então está certo. A aprendizagem das habilidades esportivas se torna mais formalizadas, as regras da atividade são padronizadas, os aspectos técnicos e organizacionais se tornam mais importantes. Então, a resposta incorreta é essa contraposição, né? A condição não é o contexto de rendimento ou espetáculo e o contexto de atividade de lazer, né? Eu posso ter uma atividade esportiva na perspectiva de rendimento, posso ter uma atividade esportiva numa perspectiva de lazer, né? Isso não descaracterizaria completamente o esporte. O BRAT 2011, né, apesar de reconhecer a multifacitude do fenômeno esportivo, exige uma abordagem diferenciada ou complexa, né, apontando que não é possível adjetivar uma perspectiva de esporte educacional, né? Então, o que seria correto aqui? As práticas que... É que no sentido lato, né, toda prática esportiva é educativa, por mais que a gente possa ali divergir sobre o tipo de educação que ele traz, mas segundo Walter Bratt, né, letra E aqui. Aqui sobre os hooligans de novo, né, acerca das representações do hooliganismo presentes na obra, né, do filme, julgue as alternativas. A ideia de hooligan, então, estaria associada a um comportamento desregrado e destrutivo, né? E em tradução livre, né, representa a ideia do vândalo associado ao fã do desporto, especialmente futebol, então ela é correta. Representam uma relação radical com o clube, com o jogo de futebol, tendo repercussão em outros momentos e espaços da vida social, também está correto. Você vê que tem hora que eles brigavam no bar, e isso acontece mesmo, tem briga de torcida que acontece até mesmo muito longe do estádio, do jogo, e tem sua origem na Inglaterra e possui correspondência em outros países, né, como os ultras na Itália, os barras brava na Argentina. Então, aqui, correta, correta, correta. 14. Esporte é saúde, esporte é energia, esporte é integração nacional, tudo verdade, tudo mentira, né? Claro que o esporte ajuda a integração nacional, mas a atenção demasiada aos pés dos jogadores e ao couro da vaca dá desintegração nacional, pois o homem se aposenta de ser consciente e livre, né? Então tá aqui a referência. Então a questão assim, a consciência social ela é formada a partir de inúmeras questões. Peraí, pessoal, vou baixar aqui, peraí. Agora sim. Essa aqui talvez fosse uma das questões mais complexas da prova, né? A consciência social ela é formada a partir de inúmeras questões de ordem política, econômica, ideológica que assumem importância em determinados períodos históricos, na conformação ou efervescência da população. Estas questões não possuem nenhuma relação com o esporte. Então, essa aqui é falsa, né? Essas questões também possuem relações com o esporte, né? O esporte ele pode conscientizar,
como ele também pode alienar, né? Ele pode gerar mais atenção sobre determinado fato, sobre o racismo, por exemplo, ou ele pode tirar a atenção sobre determinado fato, né? A gente viu aí a manipulação do esporte, principalmente no período de ditadura militar. Então, essa é falsa. Essas questões possuem relação com o esporte, sim. O esporte, em nenhum momento ou contexto histórico, foi confundido com saúde, pois são dois conteúdos absolutamente distintos, uma vez que o esporte é direcionado para a melhoria da performance, para o espetáculo e a saúde privilegia apenas os cuidados com o corpo. É falsa também. O esporte já foi, sim, e é até hoje confundido com o esporte, com saúde. Né? Muitas pessoas dizem, né, você tem aquele amigo que só fica dentro de casa, que está engordando. Vocês mesmos já devem ter dito para alguém, pô, cara, você tem que sair dentro de casa, tem que praticar um esporte, tem que movimentar o corpo, né? O futebol organizado nas ruas, pelas comunidades locais, por rua aqui, pessoal, não entenda no sentido literal da palavra, não, tá? Mas organizado a partir dela, né? Pode se tornar vitrine da nossa cultura, né? Os times que se constituem nas relações sociais democráticas, solidárias, que objetivam a diversificação e integração da comunidade, surgem como exemplos de possíveis organizações políticas alternativas. Isso aqui é verdadeiro. Um exemplo que a gente pode citar disso aqui é o seguinte: quem já participou de um congresso técnico para uma competição esportiva? Ali, um exemplo da democracia funcionando. Então, as regras serão apresentadas, vão perguntar para as representações das equipes, se eles concordam, se eles têm alguma questão a colocar, alguma questão a mudar no regulamento da competição, e se todos aceitarem, o regulamento vai ser aprovado, pelo menos pela maioria. Então, a primeira verdadeira. O futebol, tanto como prática de lazer como prática esportiva de alto nível, não passa pelo processo de mercadorização na sociedade. Falsa. Os miseráveis do futebol também engordam as estatísticas do mundo da bola, né? As desigualdades e injustiças são generalizadas, tanto no futebol quanto na sociedade. Olha, a gente vê clube com vestiário, que tem banheira de hidromassagem, que tem centro de treinamento. E você pensar que na Série B, às vezes você tem clube que falta dinheiro para o transporte dos jogadores, então essa aqui também é verdadeira. Outro exemplo que a gente pode citar é do voleibol, né? Onde apesar da gente ter equipes com bom investimento financeiro, a gente tem equipes que precisam, que mesmo na Superliga, né, na primeira divisão, na elite do voleibol brasileiro, precisam de ajuda financeira dos outros clubes para conseguir pagar o transporte e chegar a cumprir o calendário esportivo. Né? A gente teve isso aí durante a última Superliga, o Cruzeiro andou pagando aí para algumas equipes poder viajar e jogar com ele. Norbert Elias, né, 95, o esporte cumpre na sociedade moderna um papel formador, constituindo o chamado processo civilizador. Acerca das justificativas do autor para essa classificação, julgue os itens como corretos e incorretos. O esporte se constitui como um dos meios para aliviar as tensões provenientes da necessidade de autocontrole imposto pela sociedade. Isso aqui é o famoso extravasar. Né? A gente chama de extravasar, mas conceitualmente é assim que o Norbert Elias chama. Então, ela é correta. O esporte responderia de maneira catártica, né, e controlada à emoção mimética, quer dizer, de imitação, né, das relações, riscos e tensões que a gente vai acumulando ao longo do dia. Então, essa também é verdadeira. O indivíduo esportista, praticante ou espectador, constitui-se, segundo o autor, como um exemplo de moderação e autocontrole, de comportamento cavalheiresco e gentil. Essa aqui está errada. Né? Então, a gente assistindo um jogo de futebol, eu duvido que um torcedor do Atlético Mineiro ele assistiu passivamente aquele gol do Benítez ontem. Né? E eu duvido que um torcedor do Vasco tenha assistido passivamente em 30 minutos e que tomar 4 gols daquele jeito. Né?
devem ter xingado muito. Isso nada tem a ver com comportamento cavalheiresco, gentil, educado. Então, letra B aqui. Vou fechar, só faltam duas. O que vocês acharam aqui dessa matéria, pessoal? O que vocês acharam dessa questão aqui, galera? Vou falar que é muito grande, não. É uma questão sobre o que está retratado na questão. É grande mesmo. Mas como é uma reportagem, né, não é um texto denso, o que vocês acharam a respeito dela? Abra o microfone aí. Eu tinha ouvido essa questão poucos dias antes mesmo, sobre essa relação do torcedor e na verdade, né, do jogador e o árbitro do jogo. Eu tinha visto há pouco tempo, eu nem sei se é a mesma matéria, mas tinha ouvido falar mesmo. Essa aqui é de 2013. Aí, tipo assim, isso aqui parece um comportamento cavalheiresco, gentil, educado, civilizado. Com certeza não. É selvageria, né, cara? Não. Essa ideia de pendurar, de botar a cabeça na estaca é uma questão quase lá da selvagem mesmo. Mas aí o que eu trouxe aqui também, que eu queria que vocês vissem bem, é a questão dos comentários, pessoal. Então, os comentários, eles são uma coisa, porque aí você pensa, eu me escandalizei quando eu vi isso. Porque se isso tivesse acontecido aqui numa cidade próxima da nossa, seria um escândalo, né? Pelo menos para a maioria das pessoas que tem um mínimo de sensibilidade. Mas é o tipo de comentário, nem sempre é o comentário que está revelando um choque ao se deparar com isso, né? Então, que coisa horrorosa, ainda falta muito para o Brasil. Aí, ok, a pessoa está manifestando repúdio. O futebol foi só para ilustrar a situação, a reportagem tinha que ser inserida na página policial, é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, ok, também. Aí, olha que doideira, ainda é mais seguro virar lutador de MMA do que jogador de futebol. Mas olha a reação que o cara coloca aqui. Então, parece que se banalizou a violência. O questionamento é válido, né? O futebol voltando à época dos gladiadores romanos, né? Eu também acho que é válido. Aí, aqui também, o cara vem aqui para brincar, né? Não vem aqui para manifestar um juízo crítico a respeito das coisas, mas ele está brincando aqui. Esse também, o juiz perdeu a cabeça. Cara, isso não é brincadeira, parece que a gente está falando de ficção e não da realidade. Então, os comentários, eles me escandalizaram tanto quanto a matéria. É isso que eu queria colocar para vocês, né? Então, se pergunta assim, o esporte é violento? Né? Como explicar os episódios de violência no esporte? Eu creio que talvez o caminho da resposta aqui, né, as chamadas chaves de resposta, estariam relacionadas às ideias assim, não é o esporte que é violento, não é o futebol que é violento, mas as pessoas assumem um comportamento violento num determinado tipo de sociedade. E aí você tem que entender, em cada tipo de sociedade, por que as pessoas se assumem violentas. Então, no Brasil, isso vai ter uma explicação. Mas se a gente considerar os episódios de violência que aconteceram nos Estados Unidos, por exemplo, envoltos ali pelo racismo, isso vai ter uma outra explicação, né, que talvez seja um pouquinho diferente da do Brasil. No Brasil, essa violência está fortemente ligada à desigualdade social, a falta de oportunidade de desenvolvimento para a população, onde eles acabam assumindo esse comportamento selvagem. Mas não quer dizer que seja só isso, porque não quer dizer que pessoas que estudaram, se desenvolveram e viajaram não possam ser violentas. A gente está cansado de ver casos de médico que é serial killer. O último que aconteceu no Brasil aí foi do dentista de Santos, lá que matava os concorrentes, né? Matou uns 3 ou 4 concorrentes dele. Mas a resposta aqui estaria no sentido de que a culpa não é do esporte, né? E aí, por último, pessoal,
Sobre o conceito de esporte, né, analisa o fragmento a seguir, né, uma ação institucionalizada, convencionalmente regrada, né, e aí eu faço algumas perguntas aqui no final, né, que a base lúdica se refere apenas ao esporte enquanto atividade de lazer. Então, essa primeira é falsa. Ah, então é outra, 2018, Moisés. Pessoal que é muito ligado ao futebol, se vocês tinham pais ligados ao futebol, tanto as mulheres quanto os homens, e principalmente se viajavam muito para jogar futebol aqui em volta, pergunta se alguma vez eles já viram os moradores locais utilizarem armas para intimidar o goleiro, para intimidar a arbitragem, nos jogos de futebol que eles participaram. Eu já ouvi muitos relatos desse tipo, sabe? Acho que alguém chegava atrás do gol do goleiro lá, com um revólver na cintura, e falava assim, ó, goleiro, é para deixar passar, senão você não sai daqui vivo, não. Né? E esses relatos, assim, a gente esperava que tivesse ficado no passado, né? Mas não necessariamente, né? Você ia falar, Moisés? Ainda se vê muito, né, no campeonato de bairro dos últimos anos, eu não vi não, mas uns 5 anos atrás, os torcedores dos bairros, eles eram muito, pelo menos nas ameaças, chegava até a ter confronto, principalmente com a arbitragem, então eles ficavam o tempo todo. Eu tenho até um paciente que ele era apto de futebol, e ele conta que era uma relação muito difícil, porque era briga, a confusão era constante entre os torcedores e os juízes, né? Era nem só com os jogadores, não, era principalmente com quem corria perto ali, né? Nós tivemos episódio com o Michael, aluno da faculdade, que se formou recentemente, que era motorista de táxi. O Michael jogando pela Faculdade do Futuro, ele foi agredido várias vezes no jogo, a arbitragem não tomou providências. Aí, quando ele resolveu dar uma no rapaz, a torcida invadiu a quadra e queria bater nele, ele teve que sair escoltado pela polícia. Né? Então, você vê assim que isso é um caso de 2 anos atrás, né? Então, ver como é que isso ainda acontece muito em Manhuaçu, né? Jogá-lo no campo de avião não é necessariamente uma coisa tranquilinha, né? Só se você perdeu o jogo. Se perder o jogo, tá tudo tranquilo, né? Imagina Rapaz, você jogar lá em cima pênalti, lá, você perdendo o jogo é difícil. pênalti no último minuto, você vai bater o pênalti. É tenso, cara. Imagina se marcar um jogo com a galera também, lá em cima na quadra da Petrina também, não é a coisa mais tranquila do mundo, né? Campo da Matinha. E cada cidade, cada localidade deve ter aquele canto assim, onde jogar bola lá não era a coisa mais tranquila do mundo, né? 2, né? A segunda aqui. Então, a primeira é falsa. A competição, a comparação de desempenho, refere-se à essência da prática esportiva. E é mesmo. Se você tirar a competição do esporte, não é esporte. A gente viu vários conceitos também de vários sujeitos trazendo de fora do país, entre eles o Torrealba, né, que o Mark Júnior trouxe, e a atividade competitiva aparece no centro das características do esporte. A base lúdica remete ao jogo, né, esportivizado ao longo do tempo, mas que ainda se faz presente, também é verdadeira. E a supervalorização do desempenho, da comparação do resultado e do recorde, tem definido o sentido da prática esportiva atualmente. Aí, não necessariamente. Eu acho que essa supervalorização do desempenho, da comparação, ela não pode ser generalizada, né? Então, aqui eu tenho como respostas corretas, aqui talvez eu tenha problemas nessa questão, porque do jeito que eu li agora, me pareceu que isso aqui não faz tanto sentido, né? Pois eu vou até conferir lá no texto, mas a princípio, né, certamente o 2 e 3 são corretas, e seria 2, 3 e 4, né? Então 2, 3 e 4 seria a letra D. Só que eu vou voltar no texto lá e vou ver a maneira como está escrito, porque quando eu estou lendo aqui, eu acho que isso aqui dá margem para interpretação. E se der margem para interpretação, eu anulo a questão lá, pessoal. Tranquilo? Assim eu encerro.